Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Eu vou ler um texto aqui para vocês, mas vai parecer estranho esse texto no início. Mas à medida que a gente for falando, talvez você vá despertando para a sua vida. Gostaria que você despertasse para a sua vida e algumas coisas que acontecem no seu cotidiano, com o seu comportamento ou com o comportamento de outras pessoas. Porque quando se fala de genealogia, tem muita coisa envolvida. Genética, tem influências do ambiente imediato, tem influências do ambiente social. Então tem 3 tipos de influência quando se fala de genealogia, quando se fala de comportamento ou quando se fala da vida comum. E aqui esse texto de Mateus, que fala da genealogia, do tipo de pessoas que pertenceram à genealogia de Jesus. E é muito interessante. E a gente vai começar a ler aqui, eu não vou ler tudo, com certeza, né? Talvez não vá dar tempo a gente desenvolver esse assunto aqui, nesse pouco tempo que a gente tem, mas que você prestasse atenção. Eu vou fazer alguns saltos nos versículos aqui do capítulo, mas você permaneça aí com o texto bíblico aberto, ou você depois confere lá em Mateus, que é do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 25, a árvore genealógica de Jesus, da onde ele se originou. Essa genealogia desse capítulo aqui, ela vai falar em 3 blocos, né, de gerações, 14 gerações, mais 14, mais 14, dando um total de 28 gerações. Mas isso tudo é teologia, e eu não quero passar teologia para vocês. Então, essa árvore genealógica de Jesus, ela começa ali com Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quando Jesus esteve aqui, chamavam Jesus de filho de Davi. Até o cego disse, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque Jesus veio da descendência de Davi. Davi fez parte da descendência de Jesus. Então aqui no versículo 2 ele já começa dizendo, Abraão gerou a Isaac, que gerou a Jacó. Abraão é o pai da fé, gerou seu filho Isaac, filho da promessa. E Jacó, que era o pai das 12 tribos de Israel. E entre essas 12 tribos, aí ele teve um filho chamado Judá, de onde descendeu Jesus. Quando você começa a esmiuçar essa genealogia, você vai compreender o comportamento. Quando se fala de comportamento, como eu disse, o comportamento ele pode ser influenciado geneticamente, ele pode ser influenciado pelo ambiente imediato, pelas relações imediatas, e também ele pode ser influenciado pelo ambiente social que a pessoa vive. Agora, o que isso influencia na vida de Jesus? Ou o que isso influencia na vida do ser humano? Vamos lá. Aqui, versículo 3. Judá, que era filho de Jacó, pai das 12 tribos, gerou de Tamar a Pérez. Só para você ter uma ideia, Tamar era nora de Judá. Houve praticamente aí algo estranho na genealogia de Jesus. Gerou de Tamar a Pérez, e assim vai seguindo o texto, até que chega a Salmão, que gerou de Raabe a Boaz. Raabe, você sabe, era uma prostituta. Interessante, olha só, que tipo de gente tinha nessa descendência. Primeiro você vê a descendência de Jesus com Judá, gerando da sua própria nora. Agora, Salmão, que veio da descendência de Judá, com uma prostituta, gerou a Boaz, e este gerou de Ruth.
Ruth era uma moabita, não estava nem na linhagem de Israel. Era uma moabita que gerou Obed e assim por diante até chegar a Jessé, que gerou o rei Davi. Agora, Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas interessante, né, que Davi, ele não pode ser exemplo para muita gente, porque Davi, ele se prostituiu, ele matou, e ele não teve voz ativa dentro da sua casa por causa do exemplo tenebroso que ele deixou. Ele cometeu um adultério com a esposa de um soldado seu. E depois disso ele matou o soldado para esconder o seu adultério. A família de Davi praticamente foi toda destruída, porque Davi não tinha esse exemplo. Então você vê cada geração tendo seus problemas. Cada geração tem seus problemas. Vamos seguir aqui, que eu não quero me deter no texto, tenho outros comentários a fazer. E aí depois, o rei Davi gerou a Salomão. Salomão teve 300 mulheres, 700 concubinas. É um homem que se envolveu com a luxúria, com a idolatria. Foi o homem mais sábio do seu tempo, foi o homem mais rico, e se envolveu dessa forma. E aquilo gerou maldição. Depois de Salomão gerou a Roboão, depois de Roboão o reino de Israel foi dividido. E assim foi sucessivamente as gerações, sendo gerações praticamente sempre com problemas de comportamento. Assim como todas as gerações hoje em dia tem problemas de comportamento. Consequência aos erros de Davi e Salomão, acabou que Roboão teve a descendência de Israel, o reino de Israel, sendo dividido em duas partes. E aí se seguiu os reinos, até chegar a Manassés, que foi um dos piores reis que existiu, que era bruxo, praticou magia negra, queimou seus filhos no fogo, enfim, não quero me deter nisso agora. E segue as gerações. Foi seguindo as gerações até chegar a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Jesus saiu dessa geração. E o nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus, ele aconteceu quando Maria achou-se grávida do Espírito Santo, porque eles não tinham coabitado um com o outro. E José, seu esposo, não querendo infamar a Maria, guardou aquilo. E o anjo do Senhor apareceu a José e alertou ele para ele não temer em receber Maria, porque ele receberia o Filho de Deus, aquele que salvaria o seu povo dos pecados deles. E tudo para que se cumprisse o que fora dito. Diante dessa descendência, de alguns pontos que eu citei nessa descendência, que se a gente entrasse nesses pormenores, você vê que nessa descendência de onde nasceu o Cristo, tinha gente influenciada, tanto geneticamente, tanto pessoas influenciadas pelo ambiente imediato, e tanto pessoas influenciadas pelo ambiente social em que viveram. Mas o que isso tem a ver com o nascimento de Jesus, que se chama o Cristo? Para você ver, existem 3 teorias do comportamento humano, que são influências pelas quais as pessoas se comportam na vida e que elas ajudam a discernir o comportamento
das pessoas, por que elas são, por que elas agem dessa forma. Como você viu no texto das genealogias, por que as pessoas se comportam daquela maneira. E hoje nós vivemos em ambientes em que as pessoas elas se comportam das maneiras mais diversas. E existem teorias que explicam esse comportamento. E a gente queria chegar ao fim de uma conclusão para ver se a gente pode validar isso tudo, validar essas teorias de comportamento. Porque você vê uma genealogia como a genealogia de Jesus, totalmente com indivíduos totalmente sem escrúpulos, indivíduos totalmente manchados no seu caráter, pessoas totalmente adversas ao comportamento do próprio Cristo, do próprio Jesus encarnado nessa terra. Você vê a origem dele. E eu citei alguns pontos. Então existem teorias que ajudam a discernir isso, mas a gente não sabe se isso é capaz de produzir um resultado no futuro daquela genealogia, daquela pessoa, porque aquela pessoa se comporta daquele jeito. Algumas pessoas são esquisitas, outras têm as suas próprias idiosincrasias, as suas próprias caras e bocas, né? Idiosincrasia fala do rosto, né? Às vezes a pessoa olha para uma pessoa e já não fecha com ela, às vezes por causa da própria a sua própria idiosincrasias. Muitas vezes eu tive problema com idiosincrasias porque as pessoas olhavam para mim e se fechavam por causa do meu rosto. Então, por que essas coisas são assim? Eu vejo isso muito na minha família, na família de onde eu vim. E muitas pessoas que têm manias, têm taras, têm doenças comportamentais, e até mesmo as pessoas que creem, e até mesmo as pessoas que não creem, e os ateus, elas deixam dúvidas nos seus comportamentos, que às vezes são comportamentos sem o caráter. Existe uma teoria que explica o comportamento humano, chamada teoria do geneticismo, que é a teoria genética de Pavlov, que é uma teoria que trata da vida biológica, porque através da pesquisa dos seres, diz que os seres são condicionáveis. Esses seres eminentemente biológicos, na sua memória celular, de geração em geração, né, através da árvore genealógica, as avós, filhos, netos, tataranetos e assim por diante, diz que essa genética ela tem influência comportamental. Mas será que isso é certo? O que você vê, aquela descendência ali do capítulo 1 de Mateus, a descendência de Jesus, se você tivesse naquela descendência ali, era furada. Talvez a nossa descendência também seja furada. Não é verdade? Porque quanta gente torpe tinha naquela descendência. Então, essa teoria de Pavlov, essa teoria geneticista, afirma que as pessoas nascem com propensões irremediáveis para determinados comportamentos, mas você sabe que teoria é teoria. Então, esses comportamentos, essa teoria vem do sangue. É a tal da teoria do tal pai, tal filho, né? Está no sangue, está na memória celular, é hereditário, vem dessa fonte biológica e genética. E muitos acreditam que essa teoria explica o comportamento. E acredita-se que um pai bêbado ou alguém drogado tem seus descendentes bêbados ou drogados, ou assim por diante, porque isso influencia. O ditado popular que diz: a fruta madura não cai longe do pé. Tal pai, tal filho. Agora, Jesus, aqui no livro de João, ele fala, né? Eu só faço, né, o que eu vejo meu pai fazendo. Geralmente, os nossos filhos, eles reproduzem o que nós somos no comportamento. Por quê? Porque eles se espelham em nós no comportamento. Então, essa teoria geneticista, ela é uma teoria, não está 100% certa.
Então, às vezes nós olhamos para os nossos progenitores, para os nossos pais, de onde nós viemos, né? Alguns desvios, algumas doenças, algumas esquizofrenias, algumas neuroses, algumas psicoses, alguns medos. Então, a primeira teoria é essa teoria geneticista, da genética. Agora, a segunda teoria é do ambiente imediato, que é a teoria de Sigmund Freud. Teoria de Freud, que é a teoria psicológica, que fala do comportamento humano à luz desse ambiente imediato, das relações humanas. Então, essa teoria psicológica do comportamento, do ambiente imediato, das relações familiares, das relações com as pessoas. Então, essas relações, segundo a teoria, elas influenciam o comportamento. Se você vê a vida de Davi, né, o que aconteceu na casa de Davi, ele se prostituiu com a esposa de um soldado dele, mandou matar o soldado para esconder o que ele tinha feito. Aí seus filhos se comportaram da maneira que Davi tinha se comportado. Um filho cometeu um incesto. O filho tentou, se rebelou contra o pai, tentou tirar o pai do trono. Um filho matou o seu irmão. O filho matou o seu irmão, tudo dentro da casa. Tudo influência do ambiente imediato. Essa teoria de Sigmund Freud, entende que esse comportamento à luz desse ambiente familiar, das relações de pais e mães, e essas figuras familiares influenciam dentro do coração. E você vê, por exemplo, uma mãe dominadora dentro de um lar, um pai fraco, uma mãe dominadora, ditadora, tirana. Então ela toda poderosa, ele franzino, fraco, de moral baixa, não tem atitude. Isso pode gerar filhos doentes. Por exemplo, doenças que podem acontecer no comportamento humano. Por exemplo, nesse caso que eu citei, meninas ficam com tendências homossexuais, de serem lésbicas, porque a figura masculina que elas têm no ambiente imediato é a figura de uma mulher, de uma mãe forte, não um pai forte. Por isso que a importância do pai no lar é importante, ter um pai forte. Por exemplo, os meninos, se você vê uma mãe forte, a tendência do menino a ser homossexual é muito grande, porque a figura do pai é uma figura fraca e a figura da mãe é uma figura forte. Então isso influencia. A figura feminina que a menina conhece é uma mulher macho, forte, que nunca inspira feminilidade. Essa teoria traz isso. Os meninos também vão ficando fracos, falando fino, desaprendendo a ter posturas fortes, desaprendendo a ter atitudes na vida. Eu quero, é assim que eu faço, eu vou. Por quê? Porque o pai não inspira uma atitude de força dentro do lar. Então essa teoria psicológica explica dessa forma de que as influências do ambiente imediato alteram o comportamento dos nossos filhos. As relações da casa, relações de cama, relações de mesa, olho no olho, relações de marido e mulher, tudo isso é importante no ambiente imediato e pode influenciar. Mas de maneira nenhuma ela fecha como um padrão para influenciar comportamentos. Porque você olha para a genealogia de Jesus, você vê o comportamento de Jesus e você vê a sua genealogia toda torpe, com comportamentos mais variados possíveis. Existe outra teoria, que é a teoria sociológica, tem base nos ensinos de Karl Marx, porque o comportamento, segundo Karl Marx, ele é influenciado pela sociedade.
As pessoas são orientadas pelas relações de trabalho, por economia, por dinheiro, por capital. Isso faz parte do marxismo. E, na verdade, nós não estamos aqui falando de marxismo, nem de psicologia freudiana e nem de geneticismo. Nós estamos apenas explanando um comportamento da genealogia de Jesus, à luz dessas teorias, e saber por que Jesus saiu tão diferente. O que havia de especial em Jesus. Então, essa teoria sociológica, ela afirma que se você nasceu em uma favela, sem saneamento, vala aberta, esgotos correndo na rua, o barulho da intimidade do seu vizinho, esses ambientes, aquelas paredes da casa, aquelas casebres, paredes de papelão, tudo que você vê em cidade grande, em favelas, em locais de pessoas menos favorecidas, essa teoria, ela diz que isso influencia naqueles microclimas, né, de ódio, de amargura, de briga, de drogas, de violência, onde estão as mazelas da sociedade, as desgraças, naquela luta pela sobrevivência diariamente. Enfim, tudo isso é esmagador na existência. E essas pessoas, segundo essa teoria, têm essa tendência a tornar-se violentos, amargurados, criminosos. Agora, o marxismo, o sociologismo diz que o que vai salvar essas pessoas é a educação, a escola, saneamento, isso tudo que você vê os políticos falarem aí. Como eu não estou falando de política e nem de religião, estou falando de comportamento, estou falando de evangelho. E eu quando falo do evangelho, falo do poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque o evangelho, ele se manifesta de fé em fé. Hoje eu estava ouvindo algo que tem uma flexão na transliteração da Bíblia hebraica, que a palavra fé significa estaca. É onde você se sustenta. A fé é fundamento. Fé é alicerce de tudo que você vai construir em cima. Nós não falamos de política, nós estamos falando de evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a transformação da mente, da consciência, do coração, da vida de uma pessoa. O apóstolo Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todas essas teorias que eu citei aqui, elas têm suas verdades. Um viciado pode ter propensão a gerar vício em seus dependentes? Com certeza pode. Você crescer num lar doente, no seu ambiente imediato, totalmente com relações fragmentadas, adoecidas, relações de medo, de desgraça, isso pode impactar profundamente na vida dos seus descendentes, da sua geração. O seu comportamento pode influenciar as pessoas. Na verdade, nós somos influenciadores. Eu já disse aqui em outros programas. Você é um influenciador. E nós queremos influenciar as pessoas com o Evangelho, o comportamento de Jesus. Crescer num ambiente com água limpa, com escola, com educação, com tudo de bom, com cama, roupa lavada, isso tudo favorece para que a pessoa desenvolva um bom comportamento. Mas essas teorias, eu digo para vocês, elas estão longe de explicar o que acontece com o comportamento humano. Por quê? É possível que pessoas que geneticamente tenham sido esquizofrênicas, ou doentes, ou depressivas, ou distorcidas,
apesar de que as cargas genéticas serem intensas, pessoas nascerem com comportamentos muito melhores, pessoas que quebram esses padrões. É possível que pessoas criadas em lares psicologicamente adoecidos serem verdadeiros lírios, serem verdadeiras pessoas boas, diferente do ambiente em que viveram. Por outro lado, também você vendo o lado sociológico, você vê pessoas que nascem em palácios, em triplex na zona sul do Rio de Janeiro, mas sendo chefes de quadrilhas, pessoas viciadas, assim como o contrário também é verdadeiro. Você vê a maioria de pessoas criadas num ambiente de favela, mas pessoas íntegras. Então essas teorias, elas não falam na totalidade de nada, são teorias. Elas não podem explicar comportamentos. Assim como nós lemos no capítulo aqui de Mateus, que fala da descendência de Jesus, como Jesus pôde descender de gente tão torta. E o menino ser criado por duas pessoas, José e Maria, daquela descendência. Se isso fosse uma influência, como Jesus teria sido criado? E você pode chegar para mim e dizer agora, poxa, mas Jesus era Deus. Na verdade, Jesus o Cristo é Deus. Mas Jesus, aquele que palmilhou nessa terra, era Jesus o Filho do homem. Era filho do homem. Nascido de mulher. Nascido de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Como eu disse no princípio. Ele tinha todas as faculdades humanas dentro dele. Ele era integralmente humano como nós. A diferença de Jesus é que ele foi gerado não de semente pecaminosa, como nós fomos gerados. Como diz o Salmo, eu nasci em pecado e em pecado me gerou a minha mãe. Não é que a minha mãe pecou, na verdade está falando do pecado original. Quando o homem caiu e o homem, hoje ele nasce em pecado. Mas Jesus nasceu sem pecado, ele não nasceu de semente pecaminosa, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Por isso que importa que você nasça de novo. Você precisa nascer da água do Espírito, você precisa nascer do novo nascimento. Essas teorias estão longe de explicar o comportamento humano. Agora, você pode me perguntar o que tem a ver essas teorias com o comportamento de Jesus? Aí voltando ao texto, para você ver que poucos tiveram uma família tão complicada como essa, tão esquisita. Tiveram uma ascendência histórica de gente torta. Tamar, como eu disse, Judá, seu sogro, tiveram relações sexuais. Raabe, prostituta, rodava a bolsinha. É isso mesmo. A descendência de Jesus era assim. E essas pessoas foram incluídas nessa descendência. E o que dizer de Davi? O homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, na verdade, tinha um coração quebrantado. Tinha um coração quebrantado. E essa turma toda, Jesus ascendeu dessa turma. Salomão, Urias, Batseba, Jorão, Jotão, Manassés. Nenhum deles era santo. O único santo que nasceu nessa genealogia foi Jesus. Foi Jesus, mas recebeu a humanidade. E a sua humanidade, ele foi homem que nem nós. É isso que eu quero trazer para vocês, que Jesus foi homem que nem nós. Porque seria muito fácil um Deus vir nos salvar. É só fazer assim, um estralar de dedos, tudo estava feito já.
A justiça de Deus, ela se satisfez em Jesus, o homem. Ele era o Messias, o Filho de Deus. Jesus, o homem, aquele que nos salvou, aquele que sofreu na humanidade e foi para a cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, ele satisfez a justiça de Deus. É muita gente complicada. Se dependesse de todas essas teorias, se dependesse, Jesus não seria o que foi. Tamar gerou um filho de seu sogro, algo doentio, esquisito. Raabe, uma prostituta, sem moralidade afirmada, tinha uma memória psicológica forte, mas era uma mulher objeto durante muito tempo. Mas foi salva por milagre, incluída na genealogia do Salvador do mundo. Os reis da genealogia de Jesus foram terríveis, corruptos. Davi, como eu disse, adulterou, matou. Salomão se corrompeu com mulheres, se corrompeu com idolatria. Roboão dividiu o império. O rei Manassés praticou tudo de mal, magia negra, ofereceu seus filhos no altar de Moloque, matou as crianças, ofereceu as crianças aos deuses, era bruxo, lia astros, consultava estrelas, conectado com forças escuras das trevas do inferno, era perverso, passou por um caos, até que a lucidez voltou a ele, a luz volta à sua mente, ele se arrepende e volta, mas trouxe consigo todas as consequências de toda a sua vida nessa escuridão total. Essa genealogia tem muitos elementos de complicação. Se fosse hoje, Maria não poderia ser mãe de Jesus. Ela teria que quebrar todas as maldições das suas descendências, dos seus ancestrais, uma por uma, mas ela não fez isso. O que Maria fez? Ela ama o Salvador do mundo, ela ama a esperança do Messias, ela se coloca como instrumento de Deus, com um coração limpo, um coração puro, e ela diz: eis aqui tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. Ela se fez alguém disponível para ser usada pelo Espírito Santo. Por isso que eu estou convocando você a ser alguém disponível a ser usado pelo Espírito Santo, assim como Maria foi. Maria é alguém como nós, mas uma menina nova. Eis aqui tua serva. Diante daquela sociedade machista que existia, ela engravidar antes do casamento, mas veio o Espírito Santo sobre ela, e o que ela gerou foi do Espírito Santo. E agora, Maria, ela tem relações com a eternidade, com a história, porque ela recebeu, ela cumpriu nela o chamado dela para ser o receptáculo daquele que seria o Salvador do mundo, aquele que seria o Salvador da história. Então ela ama o Salvador, ela ama a esperança do Messias, se coloca como instrumento de Deus, com coração limpo, puro, se deixa ser gerada pelo Espírito Santo. Cumpra-se em mim a tua vontade, ela diz. Cumpra-se em mim segundo a palavra do Senhor. Hoje, queridos, há muitos que carregam os karmas da vida. Há muitos que carregam as influências genéticas, as influências sociológicas, as influências sociais na sua vida. Os karmas da vida, vivem com medo, mas não se colocam como Maria. Não se colocam como Maria. Eis aqui a tua serva. E eu te convoco, agora, você que está me ouvindo, tem um coração aberto como Maria teve. Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Que essa palavra se cumpra.
Há muitos que carregam esses karmas, carregam essas doenças, carregam essas depressões, carregam as esquizofrenias da vida. Mas abra seu coração hoje. Abra seu coração hoje e receba no seu espírito o Espírito Santo de Deus, e ele vai gerar Cristo em vós, porque Cristo em vós, a esperança do que ele é, a esperança da sua glória, a glória de Jesus é o que ele é em você. Não importa os seus desvios de personalidade, não importa as ameaças que você tenha dentro de si, nos seus pensamentos, não importa se você sofreu influências genéticas, não importa se você sofreu influências psicológicas, não importa se você sofreu influências sociais, não importa os karmas que você carrega na sua vida, importa é que você abra o seu coração e receba isso em você, receba o Espírito Santo em você, e ele vai fazer a obra. Eis aqui o teu servo, eis aqui Gustavo, eis aqui João, eis aqui Paulo, eis aqui Lore, eis aqui Gilmar, eis aqui Pedro, José, eis aqui você. Receba isso. Cumpre, Senhor, conforme a tua palavra. Cumpre, Senhor, conforme a tua vontade. Não importa se a sua família é torta. Se tudo que você aprendeu hoje foi torpeza, não importa se você foi estragado, hoje é um dia novo, hoje é um dia de novidade de vida para você. Tome essa decisão. Diante do fato que as enfermidades, as influências da sua casa não têm o poder, você precisa romper com tudo isso, porque relações futuras virão. Relações futuras. Abandone tudo isso. Querido, Jesus pôde sair de uma descendência complicada. Você também pode descender de gente complicada. Você pode, assim como Jesus saiu dessa descendência e veio e foi santo no mundo, você também pode vir e ser santo também no mundo. Então, queridos, você pode ser o seu melhor, você pode fazer o seu melhor, faça o seu melhor. Você pode vir de onde vier e ter a descendência que tiver. Você pode dizer agora: eis aqui teu servo, cumpra-se em mim a tua palavra. Eis aqui teu servo, faça-se em mim conforme a tua vontade. Não interessa, queridos, quem fez parte da sua genealogia. Não interessa quem são as suas raízes. Não interessa a sua árvore genealógica. Não interessa a sua genética. Não interessa a sua vida social, a sua vida psicológica. Hoje é um novo tempo. Em Jesus há poder para te lavar e te libertar do fútil legado que os teus pais te deram. 1 Pedro 1,18 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Qual o fútil procedimento que os seus pais legaram? Quais os fúteis procedimentos que as suas paternidades legaram? Mas foi pelo precioso sangue de Cordeiro, sem mácula, sem ruga, sangue de Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Pelo Espírito de Jesus você pode sair desse lugar.
Há cargas psicológicas e lembranças e memórias, sim, mas você pode sair desse lugar. A nossa criação teve o seu papel, sim, nos influenciou, nos levou para esse lugar, mas agora você pode, com o coração aberto, abrir o seu espírito e receber isso de Jesus. O Evangelho é um milagre que nenhuma teoria pode explicar, nem teoria do geneticismo, nem teoria psicológica, nem teoria sociológica. Se Jesus pôde descender dessa gente toda e ser uma pessoa boa nessa existência, nós também podemos ser pessoas boas. Não importa de que famílias você descendeu, você pode ser um lírio na lama. Você pode ser um lírio na lama, porque Deus muda a sua história. O Espírito Santo muda a sua história. Não importa de que ambiente você saiu. Não importa a sua história. Uma nova história Deus tem para você. Deus quer mudar a sua mente. Deus quer mudar a sua consciência. Deus quer mudar seu coração. Muitos ficarão perplexos, queridos, de verem você grávidos de uma nova vida. Você tendo uma nova vida sendo gerada pelo Espírito. Aceite isso. Aceite que o Espírito Santo pode mudar você. Comece uma geração nova. Comece uma vida nova. Comece uma genealogia nova. O passado não pode te condicionar mais. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Abra-se para a palavra de Deus. Abra o seu espírito, abra a sua mente, abra-se para a vontade de Deus. Deixe de lado os condicionamentos. As cadeias e os medos serão quebrados pelo poder do nome de Jesus. Não deixe ser influenciado por nada. Deixe ser tomado pelo despertar de uma nova maneira de viver, de uma nova maneira de amar, de uma nova maneira de ser. Viva segundo os padrões do Evangelho. Receba o Evangelho na sua vida. Receba isso. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré.